Apareceu outras 4 mulheres grávidas dele. O tipo, ele deve ter mesmo um povoado. Uma carrada de filho. Tem, porque ele, na verdade, é muito engraçado, porque assim, a minha bisavó, ela teve só 2 filhos homens. Aí um filho dela morreu num acidente de carro com o pai dele, que era o marido da minha avó. Ele era casado e tinha tido 2 filhas com essa mulher. A minha avó disse, olha, agora você que vai ter que cuidar dela e dos filhos dela, então você vai ter que casar com ela. Aí ele pegou isso pra minha avó, que queria só um tempo pra curtir. Ele rodou a Engar inteira, com mulher, era casada, era solteira, não tinha mulher feia pra ele. Passou Sendo o mulher, rodo. ele ia dentro. Aí ele casou com ela depois de um tempo. Tinha 2 filhos, aí um morreu, ela queria que o outro assumisse a vida do que morreu. Aham, isso. E ela aceitou numa boa a Sim, substituição. porque ela tava sofrendo pela morte do marido. Então ela precisava de ajuda. E lá no interior era assim, né? Não tinha muita escolha pra ela. Quando ela se casou com ele, passou um tempo, ela engravidou. Aí ela teve gêmeos. Quando ela teve, pouco tempo depois apareceu. Aí foi a mãe da Vitória, a mãe do Nenê, a mãe do Dudu e a mãe da Betinha. Apareceu outras 4 mulheres grávidas dele. Meu Deus do céu. Só que aí ele só ficou com ela, mas aí depois ele assumiu as outras mulheres. Então ele tá morando com as mulheres ali tudinho? Não, só os filhos dele, que ele sempre foi um pai muito presente, isso daí. E fazedor de menino, E né? fazedor de menino. Fora os outros que ninguém sabe, né? Mas essa meninada todinha apareceu depois que ele já tinha assumido aí a viúva? Uhum. Aí quando ele voltou, eu vou me endireitar. Aí foi que ele assumiu o lugar do meu avô, né? Seu avô faleceu, Foi. né? E ele virou o homem da casa, digamos assim, Foi. né? E o pior é que ele só tem meninas. A minha família é incrível. A minha mãe tem 3 meninas. Aí tem a Vitória, a Gabi e a Grazi. Aí tem a Betinha. Aí tem as 2 que ele assumiu, que são As 2 sobrinhas que passaram a ser filhas. filha dele, que é a Valesca e a Andresa. Aí a Valesca e a Andresa, cada uma teve uma menina. E a Vitória, que é filha dele, teve 2 meninas. Olha, meu Deus do A céu. nossa família é só mulher. Se você for numa festa nossa do interior, é tipo assim, Ah, eu ia ficar muito feliz, eu não me 40 mulher que teve um monte de filha mulher e tipo 10 homens. É muito pouco. Uma festa dessa eu ia ficar muito Dos feliz, eu não nossos menti. primos, da minha idade, que é os meus primos, só tem um homem, que é o meu primo Douglas. O resto é tudo mulher. É eu, Keivilane, a Micaele, a Valesca, a Andresa, a Gabi, a Grazi, a Vitória, a Daniele, aí minhas 3 irmãs. Então tem gente que diz assim, rapaz, quer ir pra um canto que tem muita mulher, vai pra um show do Fábio Júnior, mas não, é melhor ir pra festa da sua família. É melhor ir pra festa da minha família, lá na Engar. É muita mulher. A minha avó não teve nenhum irmão homem. Mas a sua avó teve 2 filhos homens. Foi. E só minha avó. daí pra frente tudo mulher. Essa minha avó que eu tô falando pro senhor, ela é minha bisavó. Só Aham. que ela me criou, depois que meu pai morreu, a gente voltou pro interior pra morar com ela. Meu pai era neto dela. Aí esse seu tio fazendo os meninos se aquietou. Só que é bom, que bebe que só a peste. Tem gente que quando bebe passa mal, né? Aham. Ele passa mal se não beber. Ele fica todo se tremendo. Olha, meu Deus. É. Mas ainda consegue então trabalhar. Trabalha, menino, trabalhador que só a peste. Barracana todo dia. Não, mas o pior é que não ele não fica bêbado. O organismo dele gira em torno de álcool, é que nem carro. É conservando, né? Tá conservando, né? É, Filhos, quantos? sei lá quantos filhos ele tem. Uma vez eu tava até brincando com a minha avó disse, um dia quando ele morrer, Deus conta a ele. Deus revela o segredo, É. né? O mistério, né? E ele é muito apegado às netas dele, muito. Mas assim, corre o risco de aparecer vez ou outra um benção pai, que ele nunca viu na vida, né? É, a gente até brinca com isso. E ele era muito bonito, viu? Aí A ficava minha só. avó sempre dizia que ele era o mais bonito. Boa noite. E ele trata como filhas as 2 sobrinhas? Sim, trata. Sempre tratou, as meninas chamam ele de pai. Antigamente as mulheres aceitavam, não é boa, né? Isso. Traição era coisa normal. O homem ele podia sair pulando cerca de tudo que era jeito, tava tudo certo. E não adiantava a mulher querer deixar o homem, porque aí ele ia arrumar um outro que era sem vergonha do mesmo Mas jeito. também não tinha nada. Tipo É. assim, sabe uma coisa interessante da minha família? Ah, A gente tem Mais um uma, né? cemitério. A gente tem um cemitério. vocês têm um cemitério Aham, particular. da própria família. Lá no interior, lá na Engar.
Mas o cemitério é particular de Particular vocês. da família, é. Se eu morrer e quiser ser enterrado lá, Não. não pode não. Não. O prefeito chega lá, vou enterrar Não aqui. pode. Não, aqui é... É terra comprada. Olha aí, rapaz, cemitério da família. Quando a minha mãe contou isso pra ele ficou como Acreditei, assim? eu descobri um dia desse. Não é toda família que tem um cemitério particular, Não, não, viu? Por isso que eu tô dizendo, dentre os pobres, a minha família lá era menos pobre. A minha avó dizem, a família dos bolachas entre os pobres era o menos A pobre. família dos bolachas. Aham. Minha avó disse que é porque nós tudo tem um rosto redondo de A cara de Maria. bolacha. Exatamente isso. Mas eu acho também, viu? Isso aqui, ó. Todos, viu? Cara de bolacha Maria. É, aí eles é conhecido lá no interior como a família dos bolachas. Todo mundo conhece a família dos bolachas. Aham, lá na Inhá. Nossa. Eu conheci minha tataravó. Só pra você ter Caramba. noção, eu morava com ela. Porque quando mataram meu pai, a gente foi morar no interior. A minha mãe sempre foi muito apegada à família do meu pai. Então assim, a sua tataravó era a avó da sua avó. Uhum. E eu morava com elas duas. Quando eu fiz 5 anos, aí ela conheceu meu tio mesmo, irmão do meu pai. Eles namoraram durante um tempo, mataram meu tio. Meu Deus do Foi. céu. Sua mãe Mataram. ficou viva 2 vezes? 2 vezes. Aí minha mãe arranjou um emprego aqui. Aí eu morava com a minha bisavó e com a minha tataravó. Aí quando minha tataravó fez 115 anos... É o quê, A mulher? minha tataravó viveu até 115. Meu Deus do céu. Ela já era cega. Ela não era surda, viu? E nem muda. Ela falava muito. Minha família fala demais. E ela Caramba, morreu engasgada. Só pra você ter noção. Mas não foi com bolacha, não? Não, foi com o Ah, tá. Danone. Foi com o Danone. Com 115 anos. Foi. Se não tivesse se engasgado, Eu não chegava sei. nos 150. Ah, Eu não até sei. hoje. Rapaz, mas tua família tem história demais, mulher. É porque você nunca foi pro interior. Onde, Você foi daqui pro interior dá quantos quilômetros? É pertinho, ainda é Pentecoste, é depois Mas de bem Pentecoste. aí, homem. Aí pronto, aí ela Rapaz, se me faleceu. convidarem pra uma festa, eu acho que eu vou bater lá. E é muito bom, viu? Vai ter mais alguma revelação daqui pro fim da corrida? Não. Mas sua mãe casou de novo? Porque ela Casou ficou com viúva o pai 2 dela. vezes. Com o pai dela. Aham. Ele tá vivo. Tá. Tem mais alguma coisa da família? Primeiro foi o tio que fez uma carrada de menino, né? 4, 5 mulheres grávidas ao mesmo tempo. Aí depois tinha um cemitério dentro de casa. A avó morreu com 115 anos engasgada com Danone. Minha avó, bichinha. Eu não tenho uma avó por parte de mãe. Parece que depois que faz 60 anos, eles vão tudo morrer. Do lado do seu pai, o povo morre com 100 pra cima, né? Do lado da sua mãe, o pessoal morre de 60 pra baixo. Aí você tem que ter cuidado, você não sabe pra qual lado você puxou ali, né? Ó, o que eu acho que eu puxei foi a família terrível do meu pai, porque os bichos é tudo cheio de problema e morrendo vem. Eu sinto que eu vou ter um menino. Eita, aí se tu tiver um menino, eu sei que no interior tem um negócio de chafo de Ai, primo. Deus me livre. Teu filho vai passar o rodo dessa mulherada toda da família. Pior, viu? Rapaz, eu gostei demais desse nosso papo. Autorizam eu publicar? Pode publicar. Eu vou tentar editar isso nessa semana ainda. A gente vai Vai ficar, comer, senhor. Espero que gostem. É Onde Pix, viu? Lado esquerdo aqui, ó. Obrigado, até a próxima. Gostou do episódio? Então segue aí, curte, compartilha com os amigos, com a família, manda seu comentário, sugestão, ajuda aí a fortalecer o canal.